Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, né, que se encontram aqui numa sexta-feira à noite, né? Não é fácil, né? A maioria das pessoas querem sair aí, ir para happy hour, né, para outros cantos aí, mas nós estamos aqui buscando ao Senhor e o Senhor há de nos recompensar, né? Glória a Deus. Então, continuando o nosso sermão da montanha, o nosso não, né? O sermão da montanha do Senhor, né? Palavras maravilhosas, ensinos maravilhosos, estudos maravilhosos que nós passamos aqui por esse tempo, né? Esses meses, últimos meses. No último estudo nós falamos ali sobre 2 versículos importantíssimos, né? Sobre os 2 caminhos, as 2 estradas, né? Jesus ensinando ali sobre a porta larga, o caminho espaçoso, sobre a porta estreita, né? O caminho apertado, né? A porta larga, o caminho espaçoso, multidão que entra por ela, destino à perdição, né? A gente estudou aí que é bem larga, né? Nós só relembrando aqui esses últimos 2 versículos, né? Bem larga, nos remete a uma estrada sem dificuldades, né? Sem restrições. Não é necessário abandonar nada para entrar por essa estrada, por essa porta larga, né? Por essa estrada larga, se passa muita coisa por essa porta, né? O caminho é espaçoso, como nós vimos, por ele pode transitar com muita permissividade, permissividade moral. Você pode levar toda a sua bagagem de pecados, né, de concupiscências. É largo, né? Cabe tudo aí, né? Por isso que é a vida sem limites, né? A vida das pessoas aí que não conseguem enxergar aí o amanhã, né? Não conseguem enxergar aí a vida eterna. Então, muitos vão por esse caminho, um caminho que é fácil, não tem tristeza, não tem sofrimento, ou se tem, ninguém percebe, e o destino é a morte, né? A perdição eterna. Enquanto o outro caminho aí, segundo o nosso Senhor Jesus, é um caminho estreito, né? Uma porta estreita, passar por ela é difícil, é apertado ali, né? Talvez tenha que se ajoelhar muitas vezes. Então é necessário deixar para trás toda uma bagagem aí, se não entra aí por essa porta estreita, né? Deixar para trás o egoísmo, deixar para trás a hipocrisia, o orgulho, a cobiça, né? O pecado, né? A vida de pecado tem que ficar para trás. O Senhor, ele não olha mais para os nossos pecados, ele coloca uma pedra em cima, né? E o caminho é apertado, né? Muitos são os percalços, as tribulações, os problemas, mas é bênção, né? Vale todo o esforço aí de nós andarmos por esse caminho, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E hoje vamos falar aqui sobre os falsos profetas, né? Como sempre, o estudo ficou grande, né? Com certeza não teremos tempo para terminar hoje, mas fica para a segunda parte, fica para a segunda-feira, né? Então, hoje iremos falar aí sobre os falsos profetas, né? Em que Jesus vai nos ensinar sobre que nós devemos vigiar, devemos nos acautelar, ter cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados aí no meio da igreja do Senhor, né? Então, frequentemente a Bíblia, as ovelhinhas aí, né? As ovelhinhas, glória a Deus, que bênção, né? Então, frequentemente a Bíblia se refere aos filhos de Deus como ovelhas, né? Que pertencem ao Senhor e são chamados de rebanho, né? De redil do Senhor. E as ovelhas, é interessante, né? As ovelhas, porque elas precisam de pastores. É algo redundante falar isso, mas é necessário realmente que uma ovelha tenha um pastor. Um dos motivos é que as ovelhas elas estão classificadas entre os animais menos inteligentes de todos, as criaturas menos inteligentes de todos. Uma vaca, por exemplo, ela consegue voltar para casa, mas a ovelha ela nunca vai conseguir fazer isso. As ovelhas elas parecem inclinadas a andar errantes. Elas morreriam de fome se o pastor não levasse elas de uma pastagem para outras, por exemplo. Poderiam morrer até de sede se o pastor não levasse elas para fontes de água para beber. Então talvez tenha sido isso que Jesus usou, né? E a Bíblia como um todo, a gente vai ver aqui diversos versículos. Hoje, se você não gosta de ler versículo, procure aí outra coisa para fazer, porque hoje tem versículo aqui à torta e à direita, né? Tem muito versículo hoje aqui, eu já botei minha água aqui do lado para não ter problema. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, por isso, a Bíblia como um todo, ela usa essa comparação com as ovelhas, né? Talvez assim, porque nós não somos independentes, nós precisamos de um guia, né? Nós não somos autossuficientes, nós precisamos do nosso Senhor Jesus.
Nós não podemos viver bem sem um pastor, essa é a verdade. Por isso que é usado tanto a figura aí das ovelhas, né? Tanto é usada a figura aí do rebanho do Senhor. E o Senhor quer nos acautelar contra os falsos profetas. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós temos, por exemplo, que em Lucas 15, nós temos inclusive uma parábola, né, sobre a ovelha perdida, que Jesus usa para mostrar aí que todos são importantes para o Senhor, né? Aquele pastor que deixa as suas 99 ovelhas e vai atrás daquela que está perdida, né? E traz ela ali, limpa as suas feridas e traz ela de volta aí para o redil, né? Então, os homens, de maneira geral, eles estão perdidos, né? Os homens, aqueles que estão sem Deus, né, estão mais perdidos ainda, né? Aqueles que ainda estão buscando o caminho aí, estão querendo se achar. Nós, né, temos um pastor, estamos mais bem encaminhados aí, estamos sendo guiados, né? Então, os homens sozinhos, eles não conseguem, né, não podem encontrar um alimento espiritual. Beber das águas da salvação é necessário guia, é necessário um pastor. Eles precisam de alguém que os conduza à água da vida, ao pão do céu. Então, por exemplo, desde o mais antigo registro aí do Antigo Testamento, Deus enviou profetas aos homens. Os profetas foram, de certa forma, pastores. A função deles era receber uma verdade de Deus e transmitir ao povo. De sorte, por exemplo, que esses indivíduos, as pessoas, né, para quem aquela mensagem ali era direcionada, elas pudessem se alimentar da palavra, da direção do Senhor, né, serem guiadas aí. O profeta falava uma verdade de Deus para guiar as pessoas que estavam aí andando errantes. Então os profetas, eles tiveram esse papel de pastor para conduzir as ovelhas aos pastos verdejantes, né, às águas tranquilas. E nesse sermão da montanha aqui não é diferente. Nós temos multidões, uma multidão aí está olhando Jesus ali, ou escutando as suas palavras, escutando o que o Senhor está falando, né? Muitos aí já leram o Antigo Testamento, né, e sabiam ainda das profecias dos profetas aí que conduziram o povo, que agiram como pastores. Então essas pessoas estão aqui ouvindo aí concernente ao reino de Deus, ao caminho da vida. E Jesus, ele era o cumprimento ali de todas as profecias, né, do Antigo Testamento, né? Nós não cansamos de falar isso, porque Jesus, ele era o Messias, ele era o cumprimento aí, e ele estava agora estabelecendo o seu reino, né, o manual de conduta do seu reino, o que era necessário fazer para chegar aí à vida eterna, o caminho estreito, né? Era necessário nós tomarmos cuidado com algumas coisas, né, com os falsos profetas em especial. E também uma mensagem dirigida aqui também, criticando aí os fariseus, né, os escribas, os fariseus, os saduceus, todos os grupos religiosos de Israel, eles eram, de certa forma, falsos profetas também. Então as pessoas, elas não conseguiam encontrar o caminho, e Jesus estava aqui para mostrar esse caminho. Os fariseus, de certa forma, eles até podiam se considerar pastores de Deus, interpretavam a lei de Moisés, sentavam na cadeira de Moisés, como Jesus chegou a falar, mas eles se achavam porta-vozes divinos, mas eles indicavam para os homens um caminho aí errado, né? Um caminho aí de obras, né? Um caminho de autopromoção, de se mostrar, né? De orar ali se mostrando para todos, de jejuar se mostrando para todos, e não era isso que Jesus queria, né? Então Jesus está mostrando aqui o caminho certo e como nós devemos também nos proteger durante esse caminho. Glória a Deus. Então nós temos aqui os versículos, serão 5 versículos no dia de hoje, mas como eu falei, não vai dar tempo de terminar, então nós iremos ver aí 2 versículos no máximo. Glória a Deus. Então em Mateus 7, do 15 ao 20, eu vou ler todos os versículos, né? Fala o seguinte, ó: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Outras traduções falam lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, pois, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore mal, porém a árvore má produz maus frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, que bênção aqui, que versículos
tremendos, né, da parte do nosso Senhor Jesus, nos chamando aí a vigiar, né, a tomar cuidado. Então, a multidão era considerada ovelha sem pastor. Jesus profere isso em outra ocasião. Então, se as ovelhas quisessem entrar no reino de Deus, eles tinham que seguir o pastor certo. Era necessário seguir o pastor certo, o profeta certo. Então, eles tinham que entrar no caminho que o Messias havia determinado. E para encontrar esse caminho, eles precisavam de um pastor, de um guia. Se dessem atenção a falsos profetas, a falsos pastores, eles iam se perder no caminho, iam acabar indo pelo caminho largo. Nunca iam entrar no reino de Deus, né? No reino do Messias. Então, o verdadeiro profeta, né? O verdadeiro profeta de Deus era uma voz, né? Uma voz que falava pelo próprio Deus, a fim de mostrar aos homens aí a verdade de Deus, a verdade divina, o que Deus estava querendo comunicar ao povo, o que Deus estava querendo exortar. Eles guiavam o povo no caminho de Deus, porta-voz de Deus. Esse era o verdadeiro profeta. No Antigo Testamento, inclusive eu já falei isso, nós temos, por exemplo, os profetas recebiam a palavra de Deus e falavam, e veio a mim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Inclusive, ó, se eu estou aqui em Mateus, mas se eu abrir aqui, ó, se eu abrir em qualquer, eu vou abrir aqui profeta Jeremias, ó, profeta Jeremias aqui, ó, Salmo, Provérbios, Isaías, ó, profeta Jeremias. Capítulo 13, e assim me disse o Senhor. Vou pular para lá para frente, capítulo 39. 39 não, mas 30. Que eu já falei, puxei para outro livro, né? Mas Jeremias, por exemplo, Jeremias 30, palavra do Senhor que veio a Jeremias. 31, naquele tempo diz o Senhor. Aí Jeremias transmite ao povo. Versículo 32, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. E se nós olharmos em outros profetas também, nós vamos ter a mesma coisa. Ou seja, o Senhor usava os profetas, né, e veio a mim a palavra do Senhor. Então os profetas verdadeiros eram porta-vozes de Deus. No Novo Testamento, aí nós já temos o Senhor falando, né? Aí já temos Jesus chegando e dizendo, ó, em verdade, eu vos digo, eu porém vos digo. Inclusive nesse próprio capítulo 5 de Mateus nós temos isso, né? Quando Jesus está falando sobre o adultério, quando está falando sobre os juramentos, quando está falando sobre a vingança, sobre o homicídio, ele fala, ó, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, assim, é assim que vocês têm que fazer. Interpretaram assim, eu porém vos digo, é assim que vocês têm que interpretar. Glória a Deus. Então, e o falso profeta era aquele que ele se declarava até a voz de Deus, né? Mas ele entregava uma mensagem aí diferente. Dizia conduzir os homens aí aos caminhos do Senhor, mas desviava, né? Eram enganadores, eram roubadores, como Jesus fala aqui no versículo 15. Falsos profetas, né? Falsos pastores, né? Então o verdadeiro profeta, ele é comissionado por Deus e ele leva consigo a mensagem do Senhor. Ele tem que ser, ai dele se ele não entregar a mensagem que Deus deu a ele. O falso profeta, ele já não faz isso, né? Ele não é comissionado por Deus, ele se autocomissiona. E ele tenta proclamar até a verdade de Deus aí, mas por trás não é a verdade de Deus, né? Proclama uma mentira ali, algo para se promover, né? Algo para tirar algo das ovelhas. Esse é o falso profeta. Então nós temos, por exemplo, Deus alertando na sua lei, né? Aqui é Deuteronômio, né? Eu acho que eu acabei não botando o versículo de Deuteronômio, mas tá aqui Deuteronômio. Então isso é Deus falando nos primeiros livros da Bíblia. Ó, porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Olha aí a responsabilidade. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, né? As pessoas perguntam, como é que eu vou saber que o cara é profeta, né? Como eu conhecerei se a palavra é do Senhor mesmo, se ele não falou, se ele falou? Aí Deus responde, ó, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não cumprir, nem suceder como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o profeta falou.
falou tal profeta: não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, do 20 ao 22. Então, Deus já avisando aí os filhos de Israel contra os falsos profetas, né, que iam aparecer aí no meio do povo. Então, deixa eu voltar aqui para o outro, né? Acabei invertendo os dois slides, mas tudo bem. No Antigo Testamento nós temos diversas profecias que já advertiam a Israel do perigo dos falsos pastores, falsos profetas, né? Eu incluo os dois aqui porque eu creio que o profeta ele é um pastor também, né? Ele guia o povo por um caminho. Então, Zacarias 11, do 16 ao 17, ó. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará, que é um pastor inútil, né? Como ele vai falar aqui, um pastor, falso pastor, né? Um falso profeta. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de todo se escurecerá. Então aqui passagem para Zacarias, profeta Zacarias. Então ele chama aqui de profeta inútil, né? Queria levantar ali porque o povo estava ímpio, Deus ia jogar ali um engano para eles, né? Um falso pastor. E é interessante o que ele fala, ó, não cuidará das que estão perecendo. Ou seja, as ovelhas que se extraviarem do rebanho e estavam longe do cuidado, da proteção do pastor, ele não ia cuidar. Não ia atrás da extraviada, né? Das que estão perecendo, ia deixar que pereça. O pastor inútil também, ele fala, ó, que não buscará desgarrada. Então, aquelas que saíram ali do rebanho, né? Aquelas que às vezes o pastor está conduzindo para outro local e elas ficam ali desgarradas, né? E às vezes até cordeirinhos menores que ficam ali chamando, né? Balindo pela mãe. Então esse pastor inútil aqui não vai nem se importar, não vai nem se comover. Vai deixar morrer, vai deixar se perder, não vai nem procurar. Não vai curar as feridas, a que foi ferida. Ou seja, era normal, né? Era frequente uma ovelha quebrar ali, machucar a perna, quando andava pelas colinas, né, pelas montanhas de Israel. Então o pastor às vezes precisava carregar botar ela no ombro aqui e carregar essa ovelhinha até chegar num local ali que ele pudesse cuidar, né, ou que a ovelhinha tivesse novamente condições de andar. Mas o pastor inútil, ele não ia dar assistência à ovelha ferida, né? Era trabalho demais, ele não ia querer essa responsabilidade. E Zacarias ainda fala, Deus fala através de Zacarias, né, que não apacentará a sã. Então, quando, por exemplo, um rebanho tiver consumido ali uma pastagem, um falso pastor, ele vai descansar à sombra de um árvore, não vai conduzir esse rebanho aí a outros pastos, não. Em vez de cuidar do rebanho, o falso pastor ele fala aqui que ele era comer a carne das gordas, daquelas ovelhinhas mais gordas, e arrancar até as unhas, né? Então ele ia saborear ali das ovelhas, né? Não ia cuidar. E o Senhor acaba proferindo uma condenação sobre esse pastor, né? Sobre o braço direito, né? Sobre o olho direito, né? Sobre o braço e sobre o olho direito. O braço é símbolo de vigor, né? De força. E o olho de sabedoria, né? Então Deus ia suscitar era um castigo aí, né? Sobre esse pastor, né? Então, a advertência para Israel aí contra os falsos pastores que desviavam o rebanho. E nós temos mais, né? Nós temos, por exemplo, aqui, ó, 3 grandes versículos, né? Que o Senhor fala a mesma ideia. Nós temos, por exemplo, aí Ezequiel, né? Eu vou ler para vocês aqui, são alguns versículos, 16 versículos, mas eu vou ler aqui e vocês vão entender, né? Se Deus quiser, vai ser bênção para a nossa vida. Então, nessa mesma linha de pensamento aí de Zacarias, Ezequiel 34, do 1 ao 16. Ó, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz assim para eles, ó, assim diz o Senhor. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. O pastor que era para apacentar a ovelha está apacentando a si mesmo. Não apacentarão eles não apacentarão os pastores as ovelhas, né? O Senhor pergunta.
comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas vocês não estão apacentando as ovelhas. A fraca não está sendo fortalecida, a doente não está sendo curada, a quebrada não está sendo ligada, né, como ele fala aqui. A desgarrada não está tornando a trazer, e a perdida vocês não estão buscando. Isso é palavras do Senhor, usando o profeta Ezequiel. Mas vocês estão dominando sobre elas com rigor e com dureza. Assim as ovelhas estão se espalhando, ó, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Então, em vez delas comerem pasto ali, grama, tomarem água, estão servindo era de pasto para as feras. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem a busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. O Senhor, nosso Deus, é um Deus vivo, né? Glória a Deus. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não estão fazendo o que é para fazer com as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que eu estou contra esses pastores, e dele demandarei as minhas ovelhas, né? O Senhor vai chegar para os que se dizem pastores aí: cadê minhas ovelhas? Vocês não apacentaram. Vocês não apacentaram as minhas ovelhas, né? O cuidado aí, cadê o cuidado com as ovelhas do Senhor? Assim diz o Senhor, ele continua: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscareis, livrá-las eis de todos os lugares, para onde forem espalhadas no dia de nuvens e de escuridão, tirá-las dos povos e as congregarei nos diversos países, apacentá-las eis de bons pastos, e dos altos montes de Israel será a sua pastagem. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as fareis repousar, diz o Senhor. Aí ele fala que vai buscar a perdida, né? Que vai tornar a trazer a que está quebrada, a que está desgarrada, né? A enferma vai ser fortalecida. Então o Senhor que vai cuidar se os pastores não cuidarem. E ele vai requerer de cada pastor aí que não fez o seu trabalho. E Jeremias foi também parecidíssimo, né? Usou outro profeta aí também. Contra os falsos pastores também, né? Os falsos profetas. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, né? Jeremias 23, 1-4. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós estão dispersando as minhas ovelhas, estão afugentando as minhas ovelhas, não estão cuidando delas. Mas eu cuidarei de vos castigar a maldade das suas ações. Então o Senhor disse ó, que vai castigar aí os falsos pastores, né? Os falsos mestres, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, no Novo Testamento não é diferente, né? Não é diferente no Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, o versículo conhecidíssimo aí de João, né? João 10, do 1 ao 17. Então, no Novo Testamento, né, inclusive nós falamos no último estudo, né, que Jesus ele é a porta por onde as ovelhas passam. Então, Jesus Cristo ele se apresentou desse jeito, né, como um bom pastor e como a porta por onde as ovelhas passam. E ele advertiu também Israel, né, como nós vamos ler daqui a pouco João 10, ele advertiu Israel contra esses falsos mestres, né, que estavam competindo com ele pelo rebanho. Os que não entrassem pela porta, né, os que não entram pela porta do aprisco do Senhor, mas sobem por outra parte. Jesus fala de ladrões, né, de salteadores que conduzem as ovelhas por outro canto. Eu vou ler para vocês João, né? Sempre bom a gente reler os versículos para fixar nossa memória. Então João 10, né, 10 do 1 ao 18, os primeiros 4 versículos falam assim, ó, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Se você tem um redil, né, se você tem um curral de ovelhas e você não está entrando pela porta para cuidar das ovelhas, mas você está pulando ali, entrando por outro canto ali, você está querendo fazer algo aí errado, né? Você é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para estes o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. E Jesus continua: mas de modo nenhum seguirão o estranho, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então Jesus, e é interessante que Jesus falou tudo isso e eles não compreenderam. Ó. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Aí Jesus falou: ó, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele vai buscar a desgarrada, ele traz para junto a que foi ferida, ele cuida, ele dá a vida por elas. Se arrisca pelas montanhas ali para buscar a que está desgarrada, por exemplo. O mercenário que não é pastor, o mercenário só está querendo saber de dinheiro ali. A quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, aqui já está falando da igreja como um todo, né? A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, né, pelas ovelhas, né? Então o Antigo Testamento ele havia predito que o Messias ele viria, né? Viria um pastor aí de Israel, nasceria de uma virgem, cumprimento da profecia divina. Então se os pastores não conduzissem as suas ovelhas como nós vimos de forma adequada, se os tentassem usurpar a autoridade de Deus sobre o rebanho, eles iriam sofrer castigo da parte do Senhor. Então, interessante esse versículo, por exemplo, versículo 10, né, o versículo 8. Todos quanto vieram antes de mim, ladrões e salteadores. Então, se alguém quiser se coloca ali no lugar de Jesus, de Deus, é ladrão, é salteador. Satanás é ladrão e salteador, né? Quer retirar as ovelhas ali do redil do Senhor, quer levar para o caminho largo, para o caminho da facilidade, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então profetas que querem, né, se autopromover, querem levar as ovelhas para a sua própria, como se o reino fosse deles, né? Sem mensagem de Deus, né? Tem igrejas que você vai que você não escuta nem a palavra Jesus, né? Alegam ser pastores, mas não tem pasto para as ovelhas, né? Nem água para dessedentar as ovelhas ali, matar a sede das ovelhas. Querem enriquecer à custa do rebanho. E nós temos também a figura, né, da figura do lobo, né? No Antigo Testamento, muitas vezes, por exemplo, a palavra lobo, né? Falamos também aqui: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Inclusive a figura do lobo aí é alguém que destrói, né? Ezequiel fala sobre isso, ele fala isso para os príncipes, né, que também deviam apacentar também o povo de Deus, né? Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramar o sangue. Então, para ganharem lucro desonesto, ou destruírem as almas e ganharem lucro desonesto, os seus profetas lhe encobrem isto por visões falsas, né? Assim diz o Senhor, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenhas falado. Então era assim que estava a situação de Israel, né? Lá no tempo de Ezequiel. Assim diz o Senhor, mas o Senhor não disse nada disso. Então Ezequiel aqui compara com lobos, né? Lobos vorazes aí que procuram destruir o rebanho. Usavam era para se promover, né? Para ter lucro.
E só mais um detalhe para a gente passar já para o próximo assunto aqui, para o próximo slide aqui, né? Que a gente vê, eu li para vocês, né, João 10, e ele fala assim, ó, Jesus é o bom pastor e a porta, né? Como é que Jesus pode ser o bom pastor e a porta ao mesmo tempo? Ele é Deus, né? Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é o pastor e a porta, ele é o sacerdote e o sacrifício, ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, ele é o pão que desceu do céu, ele é a água da vida, ele é a rocha que sustenta a igreja, ele é o pastor, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Ele é tudo, né? Ele é Deus, ele está em todos os lugares. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, lobos devoradores. Então, a palavra acautelai-vos aqui, ó, a palavra acautelai-vos, ela significa do grego prosesho, não sei como é que pronuncia, mas é prosesho, ele significa você assistir a si mesmo, dar atenção a si mesmo, você vigiar, ter cuidado, se concentrar-se em algo, segurar-se em alguma coisa, ou seja, você vigiar, né? Segurar na palavra do Senhor. A palavra falsos profetas, né? Bem interessante essa palavra falsos profetas, que ela significa, você bota no grego aqui, né? No dicionário Strong, pseudo-profetes. Então, pseudo, né? A gente sabe que é falso, né? Pseudônimo, por exemplo, uma pessoa cria um pseudônimo ali para ela, né? Para fazer um trabalho, uma escritura, um livro, por exemplo, uma alcunha, né? Então, pseudo-profetas, né? Alguém que se age como profeta, é um falso profeta, declara falsidades como se fossem profecias de Deus. Aí nessa mesma linha, eu acabei achando aqui para vocês, né? Fala, ó, pseudo-adelfos, falsos irmãos. Esse versículo de 2 Coríntios 11, 26 fala assim, ó, Paulo falando lá, né? Ele fala assim, ó, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, em perigos entre falsos irmãos, ó, pseudo-adelfos. Aí nós temos também pseudo-apóstolos, falsos apóstolos. 2 Coríntios 11, 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Pseudo-didáscalos, falsos mestres, 2 Pedro 2:1, né, que fala que no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão heresias destruidoras a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Pseudologos, falam mentiras, né? Falsas palavras, né? Logos é palavra, né? 1 Timóteo 4:2, pela hipocrisia dos que falam mentiras, né? Pseudologos. E pseudomartes, falsas testemunhas, né? Pseudocristos, né? Falsos cristos, né? Jesus falando, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então Jesus fala aí de falsos cristos, né? Pseudocristos, e fala de pseudos profetas, né? Falsos profetas. Então que a gente tem que se acautelar dessa turma toda aqui, ó. Falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos mestres, pessoas que falam mentiras, falsas testemunhas, falsos cristos, o anticristo, né? O espírito do anticristo aí no meio do mundo, né? Mas nós o contrário de pseudo é aletheia, não é verdade? Nós que andamos na luz, nós andamos na verdade, né? Glória a Deus, glória a Jesus. A palavra aletheia significa verdadeiro, de acordo com a verdade, que é verdade em qualquer assunto ou consideração, verdade como excelência pessoal, né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é nele que a gente anda, né? Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus e conhecereis a verdade vos libertará.
João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente anda na palavra do Senhor. Então quem está na palavra do Senhor vai se proteger de todos aqueles pseudos ali que a gente viu. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito de Pai. João 1,14. Nós andamos ali com o cinto da verdade, cingidos com a verdade, né? Couraça da justiça. Glória a Deus. Então, acautelai-vos, né, dos falsos profetas. E continua aí, ó, tem algumas palavras grifadas, né? Acautelai-vos eu já falei para vocês, né? Falsos profetas também. Apresentam disfarçados. Essa palavra no grego aí, ela mostra que eles, o disfarçado no grego é enduma, né? Você lembra a palavra indumentária, significa um manto, né? Uma vestimenta externa, e é como se eles usassem realmente uma pele aí, algo para disfarçar mesmo. Uma vestimenta externa aí, para aparentar ser outra pessoa, como esse lobo aí no meio das ovelhas, né? Se você não olhar atento aí, ele engana. A ovelha, né, outra palavra que está sublinhada aí, ovelha, do grego probaton. Quando você viaja ali para Israel e visita o tanque de Betesda, né, o guia ele fala, ó, aqui também é conhecido como tanque probático, piscina probática. Por quê? Porque o tanque de Betesda ele ficava próximo a uma porta chamada Porta das Ovelhas. Então o nome conhecido também era tanque probático, de probaton, ovelha. Lobos, né? A palavra lobos aí, lobos roubadores, lobos do grego lucus, lobo, né? Usado como metáfora aí para homens cruéis, gananciosos, vorazes. Inclusive tem filmes, né, que fala Lobo de Wall Street, né, que mostra pessoas gananciosas ali por dinheiro, né, por tudo, fazem tudo ali para ganhar dinheiro, né? E roubadores, né? Lobos roubadores. Significa rapina, voraz, metáfora para o estorqueador, para ladrão. Então, lobo em pele de cordeiro, fingidos, hipócritas. Então, se aplica a todos aqueles que querem usar sua influência, né, para tentar desviar os filhos de Deus. Especialmente aqueles que sabem o que estão fazendo, né? Porque tem uns às vezes que não sabem, o Senhor guia ali, exorta e ele volta para o caminho, mas tem uns que fazem aí de forma maliciosa mesmo. Então, a Bíblia está repleta de exemplos de falsos profetas, né, de falsos mestres, né, de lobos devoradores. Inclusive, em Apocalipse, a gente vai ver que tem a trindade satânica, né, tem o dragão, a antiga serpente, o anticristo e o falso profeta. Né. Olha ele aparecendo de novo aí. Então, hoje em dia não é muito diferente disso aqui não, né, do que a gente está vendo na palavra do Senhor na época de Jesus. Então, líderes religiosos aí que querem conduzir o povo no caminho da verdade divina, mas são profetas para si mesmo, né, para o próprio enriquecimento. Então se apresentam como porta-voz de Deus, oferecendo ao povo às vezes uma maneira fácil, um caminho fácil, mas são falsos profetas, né, falsos pastores. Querem enriquecer à custa do rebanho. E às vezes o rebanho acaba aceitando ali, né, porque enxerga somente a lã, enxerga somente a face externa, não conseguem ver o interior, às vezes não lê a palavra, né, para ver se o que ele está falando condiz com a palavra do Senhor, já que nós lemos que a tua palavra é a verdade, e acaba aceitando aí os lobos no meio. Né? Então, se em Israel, se na época de Jesus já tinha esse tipo de gente, se no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio já tinha esse tipo de gente, quanto mais hoje. Quanto mais hoje, né, que nós temos aí muitas igrejas, né, muitas pessoas usando aí da fé dos outros, né, como ganância, como lucro, né, fonte de lucro, né. Tem um episódio bem interessante, né, que me lembrou aqui quando eu estava estudando fazendo esse estudo aqui, que é lá em 2 Crônicas 18, né. Então lá em 2 Crônicas 18 nós temos ali o rei Josafá de Judá, ele acaba se juntando com o rei Acabe. Ele se une ali por matrimônio, não me lembro direito, mas eles se unem de uma certa forma, eles acabam se unindo ali. E Acabe tenta convencer o rei Josafá a subir, ó, vamos para Ramote de Gileade ali, porque lá tem
os sírios estão lá e a gente tem que expulsar esse povo aí. Eles estão invadindo, eles vão já chegar aqui em Israel. Aí Josafá, né, que era de Judá e nessa época o reino estava dividido, e o reino de Judá ele tinha mais temor ao Senhor, e o reino de Israel já tinha reis ali que eram mais, não estavam muito aí para Deus, né? Aí o rei Josafá, ele diz assim, ó, vamos consultar o Senhor, a gente tem que consultar o Senhor, não tá certo aí a gente subir para uma guerra sem consultar o Senhor. Aí tinha os profetas de Acabe, né, os profetas de Baal, de Azera, sei lá, mas tinha uma turma aí, né? E os profetas diziam, ó, sobe, porque Deus vai entregar nas tuas mãos, sobe que é bênção, que a vitória já tá ganho. Aí o Josafá insiste, não, tem algum profeta de Deus, tem algum profeta do Senhor aí no meio do povo aí, pra gente consultar. Eu só vou ficar tranquilo aí se eu falar com o profeta de Deus. Não é com essa turma aí não, né? Não sei, só falta ele falar isso, né? Aí o Acabe, ó, tem um aí, tem um profeta, até tem um aí, né? Mas ele só diz desgraça. Ele toda vez que ele chega aqui, ele me aborrece. Ele nunca profetiza pra mim o que é bom. Ele só diz o que é mal. É Micaías, filho de Inlá, perdão. Aí Josafá diz, não fale assim, não fale assim não. Aí mandam trazer Micaías, né? Mandam trazer Micaías ali. E enquanto foram buscar Micaías, ficou Acabe e Josafá ali e ficaram profetizando, né? A turma lá ficou profetizando, ó, com esse chifre aqui vocês vão escornear os sírios, vão consumir todo mundo. E todos os profetas concordavam, né? Vai, sobe que vocês vão triunfar, não precisa trazer Micaías não, sobe lá que é bênção, né? E foram buscar Micaías, né? Foram buscar Micaías, aí o cara disse, ó, o rei já tá pé da vida contigo porque tu só fala maldade aí. Aí Micaías, ó, tão certo como vive Deus, eu vou falar o que o Senhor me disser. E Deus já tinha agido ali, né? Eu não vou ler esses versículos, mas Deus já tinha agido ali de certa forma para que Isaías enganasse ali todos, né? Com espírito de engano ali. Aí Isaías pergunta para Micaías, né? Perdão, Micaías, e ele diz, ó, sobe e vocês vão triunfar, né? Porque vocês todos ali vão ser entregues nas mãos de vocês, né? Só que Deus já havia usado Micaías ali, já havia dito a Micaías que ia usar de um espírito de engano. Aí Acabe já sabia disso, né? Já sabia que não podia ser uma palavra de Micaías. Aí Acabe fala assim, ó, Micaías, quantas vezes eu já te disse que não fale somente as verdades de Deus? Aí Micaías acaba por abrir o jogo, né? Ele fala que um espírito de engano, Deus havia mandado um espírito de engano, né, para ele falar ali e tudo mais. Aí ele fala, mas ele fala o que Deus realmente tinha dito para ele. Aí ele fala assim, ó, vi todo Israel disperso entre os montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, elas não têm donos, cada um vai para tornem cada um para sua casa, não vão à peleja. Aí o Acabe olha para Josafá e fala, não diz que ele só fala desgraça, ele só fala o que é mal. E resumindo a história, eles acabaram indo, né, esbofetearam ali Micaías e tudo mais, né, Micaías aí sendo trazido, né, esbofeteiam ele. Acontece que eles sobem para Ramote de Gileade e Acabe acaba morto e Josafá consegue escapar. Então, só para a gente entender aí o perigo, né, de você só querer receber bênção de Deus ali. Micaías, o coitado, só falava as verdades de Deus, Acabe era um rei ímpio e só queria ouvir bênção, mas não é assim. Então são raros os que aceitam a exortação da parte do Senhor. As pessoas só querem ouvir a bênção, né? Só querem ouvir o que agrada. Só querem ouvir ali o que apraz, né? Não querem mudar, né? Não querem que o profeta diga, ó, você precisa mudar, você precisa ler mais a palavra, você precisa jejuar, você precisa orar mais. As pessoas não querem. Essa é a verdade e isso ilustra muito bem. Ó, tem um profeta de Deus aí, mas ele só fala desgraça, só fala o que é mal. Enquanto os meus profetas aqui, eles só falam bênção. Só que esses profetas aqui, mal sabia Acabe que não eram profetas de Deus. O verdadeiro profeta de Deus, ele fala, doa quem doer. E ele fala de acordo com a palavra do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então,
Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, né? Então, após falar isso, nos versículos seguintes, né, que nós não vamos entrar hoje, Jesus ele vai falar sobre como é que a gente como é que a gente se livra, né? Como é que a gente consegue descobrir um falso pastor, um falso profeta no meio do rebanho. Então, cena dos próximos capítulos aqui, ó, como é que a gente sabe que um profeta ele é verdadeiro ou falso? Jesus vai ensinar pra gente. Ele mostra o problema e como resolver. Como ele fez, né? Jesus fez isso. Quando ele falou contra o homicídio, ele falou, ouvistes o que foi dito, ó, não matarás, mas Jesus vos diz, ó, que eu, porém, vos digo, se você se irá contra o seu irmão, será sujeito a julgamento. Então, Jesus, ele mostra o problema e diz como é que você pode resolver. Assim foi com o jejum, assim foi com a oração, foi com o ato de dar esmolas, né? Foi com o julgamento, né? Foi com tudo. Tudo que nós vimos aqui no Sermão da Montanha. E na segunda-feira, glória a Deus, nós iremos entender, né? Nós já sabemos, né? Mas iremos entender mais como enxergar um falso profeta na nossa frente. O pastor está ali pregando, seja na internet, seja ao vivo, seja no rádio, né? Não é porque está no rádio ali ou na internet quer dizer que ele é um profeta de Deus, né? Não é porque ele tem muitas visualizações, muitas curtidas, muitos joinhas, que ele é um profeta de Deus, mas é necessário olhar os frutos, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, que bênção, né? Gostaria de